Agora, sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Não é apenas porque você foi chamado para fazer algo para Deus e decidiu obedecer que isso garante o sucesso do seu ministério. Você tem que entender que vai ter que fazer a coisa certa do jeito certo. E para fazer a coisa certa do jeito certo, você não pode andar em ignorância. E para garantir que não ande em ignorância, sua primeira decisão é: eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso estar rodeado de outros ministros que o tempo todo estão buscando a Deus, exortando, corrigindo, ajudando uns aos outros, para a gente ter certeza de que nós não estamos nos perdendo no meio do processo. Então, se em primeiro lugar não podemos quebrar as leis espirituais, por outro, nós temos que ter certeza que nós estamos procurando saber ou conhecer aquilo que nós temos que saber. Deus não propõe apenas uma missão a ser executada. Quando você olha para as pessoas que têm um chamado, em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo começa falando daqueles que almejam o episcopado, mas ele inclui o diaconato. Assim como no Antigo Testamento, você tem 2 níveis ministeriais. Os sacerdotes. Dentro da tribo de Levi, os sacerdotes eram famílias específicas. A maior parte da tribo de Levi são chamados apenas de levitas, quando não são sacerdotes, porque eram aqueles que apoiavam, auxiliavam os sacerdotes. Os 2 grupos numa mesma missão. E além desses 2 níveis, você tem o povo. Quando chega no Novo Testamento, você vai ver Paulo escrevendo em Filipenses, já logo no capítulo 1, no verso 1, a quem ele dirige a carta. Ele diz: aos bispos e diáconos, incluindo os santos em Cristo Jesus. Ele faz de novo uma espécie de pirâmide, que a base, o maior número são os santos. Em cima ele tem 2 divisões, bispos e diáconos. Aliás, honestamente, deixa eu dar minha opinião, não vejo nenhum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, onde alguém é ordenado no dom ministerial. Você não vê ordenação de apóstolo, você não vê ordenação de profeta, não vê de evangelista, não vê de pastor, não vê de mestre. A Bíblia diz que são dons que o Senhor dá. Agora, o que eles impunham as mãos para estabelecer? Presbíteros ou bispos, que era um sinal, e diáconos. E diácono, gente, não era um mero auxiliar de culto, sem diminuir o que essa gente preciosa nos faz. Você olha o nível dos caras, a maioria das igrejas hoje não tem pastor do nível dos primeiros diáconos. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, movendo sinais, milagres. O pau quebrava. Então, eles também eram ministros. A diferença entre os 2 níveis é que um está no nível de governo e o outro está no nível de apoio. Essa é uma extensão do primeiro e atendem às execuções do primeiro. Mas as pessoas eram ordenadas nesses 2 níveis. Então, quando ele abre o leque, ele diz: mas quer jogar o jogo? Para ser escalado, tem que entender as regras. Almeja o episcopado, ótimo, o que você almeja é bom. E de novo eu vou dizer, o ministério nunca é apresentado na Bíblia como algo ruim, e sim como algo bom. O livro de Hebreus diz: ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Gente, não importa o nível de dificuldade e perrengue que eu e você possamos enfrentar no ministério, nada pode mudar nossa maneira de pensar. O ministério é uma honra. Deus nos confiou, Ele colocou o seu nome em jogo, acreditando em mim, em você. Nós precisamos dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio. Você é parte de um pequeno percentual, considerando a quantidade de gente na terra, que recebeu um nível de confiança diferenciado da parte de Deus. Então nunca foque na dificuldade ou no problema, sempre lembre a honra do seu chamado. Mas ele diz: apesar de ser uma coisa boa, a coisa boa para funcionar tem regra, tem leis. E aí ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Esse era o ponto que Moisés já estava falhando. Não estava governando sua casa. E aqui eu quero trazer uma palavra com todo amor e carinho e tentar colocar isso da melhor forma. Eu vejo muitos homens, mesmo dentro da igreja, mesmo entre os ministros, reclamando do espírito de Jezabel. Porque agora a culpa de mulheres que querem assumir o controle é só de um espírito maligno. E eu tenho dito às pessoas: só tem Jezabel onde tem Acabe. Porque muitos homens têm se tornado frouxos no governo da sua casa. Ou não são frouxos, chegam a beirar estupidez, mas não são sensatos na condução do lar. Em toda lacuna e omissão,
masculina e do governo, nós não temos dúvida de que a Bíblia diz que Deus estabeleceu o homem como cabeça, como governo. Agora, é lógico, quando a Bíblia diz que a mulher é ajudadora, não significa que ela é mera auxiliar. Ela ajuda até em decisões. E há momentos que ela vai oferecer conselhos, onde Deus vai dizer para um Abraão, ouve Sara, sua mulher. Quando ele criou uma ajudadora, ele está dizendo para o cabeça, que agora eu vou chamar de cabeção, o cabeça do lar, cabeção, você precisa de ajuda. A palavra final pode ser sua, mas às vezes você pode ter muito bons conselhos. Então alguns erram porque nunca ouve, outros erram porque ouve mais do que deveria. Quando é que o Abraão precisa parar e dizer, vou mudar o meu conceito? Quando a mulher está sugerindo algo que vem de Deus, que é o cabeça dele. Ele diz, ela não me governa, mas ela percebeu algo de quem me governa. E quando eu entendo e discerno isso, eu preciso estar de acordo. E Deus seja louvado que eu tenho uma ferramenta, um instrumento como você. Mas a Bíblia vai apresentar a gente que acertou, porque ouviu a mulher. E a Bíblia vai apresentar a gente que errou, porque deu ouvidos à mulher. Outro dia alguém falou, pastor, estou confuso. O certo é ouvir a mulher ou não ouvir? Falei, não, o certo é descobrir quando ouvir e quando não. Ela está alinhada com Deus, é lógico que ela tem que ser ouvida. Ela está desalinhada com Deus, e Zípora estava. Porque se está contrária à circuncisão, que é uma ordem de Deus, não tem outra forma de olhar para isso, gente. Mas muitas vezes alguns ministros, em nome do não quero problema, não quero desarmonia, ele cede em coisas que não podia ceder, quando deveria ser governo. E sabe, quando nós estiver diante de Deus, não fica você pensar, quero ver o dia do tribunal, quando Jesus olhar para minha mulher e dizer, tu tinha que ter obedecido. Eu imagino que provavelmente ele vai dizer para você, por que é que você não a governou? Pensa nisso. Agora vocês, queridas irmãs, que têm descoberto a liberdade do ministério, o empoderamento feminino em níveis como nunca antes, cuide com os limites. Porque Romanos capítulo 3 diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Eu tenho visto mulheres resistirem aos maridos e não fazem isso de forma correta. Sempre vai ter um cabeção como um Nabal e uma Abigail. Isso não dá a ela, em nome do bom senso que ela tem e do marido não tem, o direito de quebrar certas cadeias de comando que o próprio Deus estabeleceu. Então, abordagens corretas, a necessidade que nessa hora ela se conduza com sabedoria. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Eu gosto muito do bom senso que minha esposa tem. Ela muitas vezes chega e diz assim para mim, posso dar uma sugestão? Já me desarmou. Porque às vezes começar, não é desse jeito, aí já virou pessoal. Mas sabe, se a mulher foi chamada por Deus de ajudadora, ela deve ajudar em tudo, inclusive o homem a tomar boas decisões. Mas aí nós vamos lembrar que ajudar não é impor nem inverter governo. Eu não tenho a menor dificuldade com a mulher no ministério. Mas Paulo é muito claro quando ele fala a respeito da mulher não exercer autoridade sobre o marido. Então, por exemplo, na nossa igreja, mulheres vêm para o ministério junto com seus maridos, principalmente quando falamos de governo. Porque diferente de algumas igrejas, não aceitamos que a mulher seja governo sobre o próprio marido dentro da igreja. É uma inversão de valores. Reconhecemos também aquelas que são solteiras. Não temos dificuldade com alguém que tem esse nível de chamado. Mas nunca estabelecer só a mulher numa posição que o marido não está. Porque nós não podemos inverter governo. E muitas dessas desordens que começam dentro de casa estão impedindo ministérios de fluírem como deveria. Estão matando o chamado de muita gente. E nós precisamos de ordem. E quando eu usei a expressão no início, ou vai ou racha, é porque o ministério não vai se conservar no lugar de neutralidade por muito tempo. Se estamos fluindo nos princípios, a coisa vai. Mas se não vai, racha.